Todo mundo está feliz? Tem gente que está bem feliz. Está muito feliz. Eu confesso a vocês que eu gosto de estar no meio de vocês. Me alegra bastante, porque a Bíblia diz que vocês têm a força. A Bíblia diz que jovens sois fortes. E ainda acrescenta, e já vencestes o maligno. É esse grito de força que vocês deram agora, de alegria, quando a gente fala com vocês, é essa força toda que vocês têm no natural, que quando usado da forma correta, da forma que a Bíblia diz para nós usarmos, vocês usarem, ela declara que vocês já venceram o maligno, não é que vocês vão vencer. Então, a palavra de Deus sobre a vida de vocês é que vocês são fortes. Amém? Ixi, deixa o freio de mão aí. A Bíblia declara que vocês, jovens, são fortes. Amém? E já venceram o maligno. Amém? Amém? Aí. Eu vou falar um pouco no Evangelho de Mateus. Eu gosto do Evangelho de Mateus porque quando eu me converti, uma das palavras que consta no livro de Mateus me ganhou de uma forma tremenda. Eu acho que Mateus 1:21, que diz, né, que ia nascer alguém e o nome dele é Emanuel, o Deus conosco, e ele tiraria o pecado do mundo. Ele viria com esse poder de tirar o pecado do mundo. Eu sei o quanto eu já pisei na bola, né? Quem já pisou na bola, levanta a mão. Quem já pisou na bola semana passada, levanta a mão. Tem gente que não pisou na bola, mas glória a Deus. E quem pisou na bola hoje, já hoje, levanta a mão. E quem esqueceu? A gente constantemente tem o hábito de pisar na bola, né? A abertura que a devocional que o Miguel fez foi uma bênção. Eu enxerguei bastante daquilo que o Miguel falou quando eu era mais novo também. E o pior é que ainda enxergo hoje. Porque a minha tendência é errar. Mas como eu não erro? Tem alguma forma de eu não errar? Tem alguma forma de eu me controlar para não errar? Existe isso? Existe? Eu tenho que encontrar. Eu tenho que saber se existe. Eu tenho que saber se Deus trabalha na minha vida de uma forma que eu possa viver uma vida de santidade ao ponto de não errar. Como fazer isso? A gente vai tentar hoje falar um pouquinho disso, tá ok? Mateus, eu acho que tinha que ter uma mesa aqui, porque eu sempre me perco. Mateus 7:7. Quem achou pode abrir. Eu vou pelo celular porque é melhor para mim. Mateus 7:7. Todos acharam? Amém? Quem trouxe a Bíblia aí, levanta. Levanta a Bíblia. E quem está lendo a Bíblia no celular? Levanta o celular. Só levanta, pode levantar, só para eu ver. É que se na hora de eu estar falando aqui, você olhar e eu não estiver falando da Bíblia, eu sei que você está no WhatsApp, sei que você está em redes sociais, aí eu fico vigiando. Diz assim então, Mateus 7:7.
Peçam e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, eu vou parar por aqui. Essa palavra está dizendo que tudo aquilo que eu pedir me será dado. Eu só preciso pedir e vai ser dado. Então eu tenho que pedir, e aí eu tenho que bater, eu tenho que correr atrás e me será dado. A Bíblia se contradiz? Tem alguém com dúvida? A Bíblia se contradiz? Não, né? Tem algumas outras versões que tem uma linguagem diferente, mas o que é interessante, que aqui está dizendo que é assim, o que a gente pedir vai ser dado. Tá ou não está escrito? Tá? Quem ora pedindo para Deus alguma coisa? Já receberam? Alguém não recebeu? Eu já pedi e não recebi. Eu não recebi. Tem alguma coisa errada nesse versículo? Você acha que tem? Nós vamos ler de novo só para você meditar sobre ele. E fica tranquilo, nós vamos sair desse enrosco que eu estou colocando todo mundo, tá? Porque a Bíblia não se contradiz. E por que eu estou fazendo dessa forma? Para a gente começar a entender o que a Bíblia diz. Porque às vezes o mundo usa a palavra de Deus e distorce de uma maneira que confunde até o próprio cristão. E nos finais dos tempos, a Bíblia diz que vai acontecer, que vai ter os enganadores. E que até aqueles que são escolhidos vão se perder. Eu acho tão forte isso. Eu acho tão forte. E por que alguém que é escolhido pode se perder? Por que será? A Bíblia diz que nós erramos porque não conhecemos a palavra de Deus, não conhecemos Deus, o poder de Deus. Já escutaram esse versículo? Quem já escutou, levanta a mão. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós temos que viver uma vida intensa, de verdade, ainda mais vocês que são jovens. Mas se vocês aprenderem, desde agora, aquilo que a Bíblia diz, vocês não vão ser enganados. Por quê? Porque vocês vão ter conhecimento da palavra de Deus. E é só conhecer a palavra de Deus? Não. É conhecer a palavra de Deus e o poder de Deus. E como que eu faço para fazer isso aí? Porque assim, vou confessar aqui, quando eu me converti, eu tive contato com essa passagem, mas lá em Tiago diz assim que pedis e não recebeis. Já viram? Alguém já viu? Eu estou interagindo bastante. Já viu? Já viram? Não é contraditório? Se em uma passagem diz que nós recebemos, se nós pedirmos, nós receberemos. Nós acabamos de ler agora. Mateus 7,7 diz que nós receberemos. Se nós buscarmos, nós encontraremos. E se nós batermos, vai se abrir. E por que em Tiago diz diferente isso? Vamos ler Tiago. Tiago diz assim, ó. Pedem
Pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados. Eu achava isso muito contraditório. Como que uma parte da Bíblia diz para eu pedir e outra parte diz que eu vou receber? Não diz que só para eu pedir. Diz para eu pedir e eu vou receber, né? Diz para eu buscar, né, e eu vou encontrar, e diz para eu bater e a porta vai se abrir. E a outra diz que pede, mas você não vai receber. Por quê? Eu tenho que saber. Eu tenho que saber. Eu tenho que conhecer aquilo que está escrito na palavra de Deus e não de uma maneira superficial. Por quê? Hoje existe, quase um trava-língua, e eu ainda tenho a língua presa. Hoje existe, tem que falar devagar. Hoje existe enganadores? Existe ou não? Vocês já conseguiram identificar alguém que fala da palavra de Deus e está enganando? Sim, está atual aí. Tem um Miguel da vida aí, né, Miguel? Que está bombando nas redes sociais. E coitado do garoto. Tem 14 anos, se eu não me engano, né, Miguel? 14 anos. E é triste, porque são as pessoas por detrás dele. Eu espero que ele nem saiba, de fato, o que ele está fazendo e as besteiras que ele tem falado, né? Mas uma coisa é fato. Talvez ele esteja enganando bastante gente. E está dentro de uma igreja. E eu estou citando ele porque, assim, ele está nas mídias aí, né? E todo mundo está acompanhando. É um absurdo as coisas que ele diz, sem conhecimento, né? Mas, às vezes, é legal. E eles fazem uns cortes legais e tudo mais. Daqui a pouco a gente está até seguindo e aceitando aquilo que vem como uma palavra, né? Tinha uma agenda até um tempo atrás, agenda woke, né? E aí, se vocês prestarem bem atenção, ela estava descaracterizando tudo e todos, dizendo que mulher não é mulher, homem não é homem, e aquele que quisesse ser até um cachorro poderia, porque se sentiria um cachorro. Desconstruindo aquilo que Deus criou, enganando até os escolhidos, porque eu já tive o privilégio de conversar com alguns crentes que até discordaram de mim, amém, todo mundo pode discordar, né? Eu acho que só não deveria discordar da palavra de Deus. Mas embarcando na modinha e na ondinha daquilo que vem pela internet. Eu tenho que ter muita noção. Interessante que Mateus, quando ele começa a trazer, ele traz Jesus como nosso Salvador e um plano poderoso. E quando entra no capítulo 5, ele vai começar a falar do Sermão do Monte. Quem já ouviu falar do Sermão do Monte? Esse é o primeiro contato que Jesus tem com uma multidão e o primeiro sermão que ele entrega para uma galera grande. Isso no capítulo 5 começa. No 6, ele vai começar a falar sobre oração. É importante para nós entendermos a palavra de Deus e seguirmos ela da maneira que ela é colocada para nós fazermos. Em Mateus 5, Jesus ele começa a falar o Sermão do Monte, e quando ele chega no 6, no 6:9 até tem a oração que ele faz. Dá para colocar aí Mateus 6:9? Se der, pode jogar aqui, por favor. Ele é a oração que a gente intitulou como Pai Nosso. E aí, se der a mídia, se conseguir colocar aí Mateus 6:9, aí vai ser legal, porque todo mundo acompanha. E quando ele fala sobre a oração do Pai Nosso, que nós intitulamos, ele vai dando uma regrinha interessante. E ele já começa
falando duas coisas que quebra um jugo grandiosíssimo para aquele pessoal daquela época. Ele começa assim, ó, vocês, e aí ele começa a ensinar o povo a orar. Ué, mas o pessoal já não orava? Orava. Lá no 4 ou no 5 ele diz assim, ó, que aqueles que oram nas sinagogas e oram em pé nas sinagogas, e às vezes até ele também fala nessa passagem que entrega a oferta mostrando, né, ó, aqui que eu estou entregando muito dinheiro, né, colocando a oferta. E quando está em pé nas sinagogas orando, pode deixar o versículo, por favor. E está em pé nas sinagogas orando, ele diz assim, ó, o seu pagamento você já recebeu. Era só se exibir? Você já recebeu. Você está aí na frente. Você está entregando, mostrando porque você está entregando bastante. Legal, a galera já viu. Seu pagamento você já recebeu. Você está orando para se exibir porque você tem a oportunidade. Fica tranquilo. Seu pagamento você já recebeu. Aí ele vai lá no Mateus 6,9 e diz assim, vocês devem orar assim. Ele ensina. Ele fala assim, Pai Nosso. Os judeus não tinham o hábito de chamar Deus de Pai. Não tinham. E por que os judeus não tinham o hábito de chamar Deus de Pai? Porque a palavra de Deus ela veio sendo corrompida e tudo aquilo que Deus tinha como propósito, eles distorceram. Distorceram por quê? Porque só eles tinham, os fariseus, os conhecedores da palavra, distorciam para o teu próprio bem, para o seu próprio deleite. Eles distorciam e não entregavam aquilo que era para eles entregarem. E aí, o conhecimento que o povo tinha de Deus era um conhecimento distorcido. Jesus vem e fala assim, ó, eu vou ensinar vocês a orarem. E ele começa, Pai. Isso era choca para nós, tranquilo. Para nós é tranquilo. A gente escuta bastante isso. Mas para os judeus, isso era um absurdo. E tem alguns comentaristas que diz que isso era como se fosse uma blasfêmia, você chamar Deus de Pai. Mas aí Jesus fala assim, ó, você vai orar assim, ó, Pai Nosso. Isso era trazer o homem numa intimidade com Deus, de conhecimento, como se fosse uma família. E ele poderia orar assim, Pai meu que estás no céu. Só meu. Só meu. Aí Jesus ele faz mais um passo, ele fala assim, nosso. Ele inclui nesse momento e nessa oração que ele ensina eu a fazer e você também, ele diz assim, ó, quando você orar, entra numa intimidade com Deus, e eu vou ensinar uma coisa para você, você pode chamar Deus até de Pai, porque Deus é Pai. Foi nos dado a oportunidade de termos Deus como Pai, quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Mas antes, Jesus já fala, vocês podem agora conversar com Deus e ter o acesso com Deus como se fosse o acesso com o seu Pai. E não é só de Jesus, é nosso. E aí ele coloca, sabe por que ele coloca nosso? Ele inclui todo mundo, inclusive aqueles que não estão na igreja, inclusive aqueles que não aceitaram Jesus, pode ter essa intimidade de orar e dizer, Pai Nosso. Ele já quebra um legado de maldição que distorcia a mente daqueles que queriam buscar a Deus de verdade e acabavam não tendo o acesso porque a palavra estava sendo corrompida. Como que a palavra é corrompida hoje, nos nossos tempos? Às vezes, nas redes sociais, está bombando de besteira. Um monte de besteira.
E às vezes a gente lê e não entende, porque tem um monte de palavra que só vem para confundir e nos iludir. Uma é essa que eles usam bastante, é Mateus 7,7. Mateus 7,7, deixa eu colocar aqui na minha Bíblia, Mateus 7. Peçam e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pedir diz respeito ao que eu penso, ao que eu quero. Pedir diz respeito a mim. É eu expressar o meu sentimento para Deus. Ele diz assim, ó, aquilo que você está pensando, aquilo que você está precisando, aquilo que você pode encaixar como pedido, peça. É isso que está dizendo. Está falando assim, expressa o seu desejo. O que você quer, expressa. Pode expressar o que você quer. E ele conclui dizendo assim, ó, busque e encontrarão. Ele está falando de, é de atitude. Ele falou de, o que você está pensando, peça. Aí ele está falando assim depois, ele fala assim, qual é o seu hábito? Qual é a sua atitude? Tenha atitude, busque. Não é só peça. Tenha uma atitude, tenha uma ação. Vai de encontro àquilo que você quer. Qual o resultado que ele diz? Vai ser encontrado. Você vai encontrar. E aí ele fala assim, bata. Os dois primeiros diz respeito a mim e a você. Aquilo que eu penso, eu peço para Deus. Calma que a gente vai completar. Aquilo que eu penso, eu peço para Deus. Eu busco. Eu tenho que ter uma ação, eu tenho que ter uma atitude. Não é assim, Deus, vem cá, põe aqui. Deus, nós não somos os clientes e Deus é o nosso garçom. E tudo que eu quero, eu só faço... Deus, faz favor, estou precisando aqui, põe aqui. Ele fala assim, tem uma atitude, busca, tem que ter uma busca. E do quê? E do quê? Mas ele não responde aqui. Ele não responde aqui. Mas a gente vai chegar lá na parte que ele responde. E aí ele fala assim, bata e a porta será aberta. No final daquilo que eu estou pedindo, pensei, busquei e chego na porta, bato. E diz assim que a porta vai se abrir. E eu vou entrar. Bato na porta e ela será aberta. Eu estou falando devagarinho, pode até dar sono, mas é que é importante a gente entender. É importante a gente entender. Como que funcionam as coisas de Deus? A gente leu lá em Tiago que a gente ora, pede e não recebe, porque pedimos mal. Uau! O que é pedir mal? Alguém... vamos... Deixa eu ver quantos bombons eu tenho aqui. Teve gente que estava dormindo, até abriu o sorriso. Tenho 5 bombons. 5 bombons. E é bom, eu como 5. Gosto de todos. O que é pedir mal? Alguém tem uma sugestão? Pode vir aqui. Lá vem o Miguel. Quem quiser vir, tem 5. A pergunta é, o que é pedir mel? Que pedir o mel, não. O que seria pedir mal, Miguel? Não precisa da base bíblica, assim, só... Para mim é pedir para si mesmo, para tentar se vangloriar. Entendeu? Para si mesmo. Vocês acham? Não, vai levar o bombom. Não estou dizendo que está certo ou errado. Também não sei, tá? Mas,
porque por ordem de chegada. Espera aí, deixa eu pegar. Já deu 5. Você chegou segundo? Pedir mal é quando a gente... O cara já quer roubar o microfone. Pedir mal é quando a gente pede só a nossa vontade, não pergunta a vontade de Deus. Aí a gente está pedindo mal. Então, pedir mal... É quando não é a vontade de Deus, é a nossa. A gente está pedindo mal. Tem certeza? Então, bom. Palma para o Miguel. Aí, ó, palmas. Esse é o terceiro. Gasola. Seria quando a gente... Dá para ouvir? Seria quando a gente pede algo e a nossa vontade não se alinha com a vontade de Deus. Então, eu posso pedir algo para mim, só que Deus não quer isso para mim. Então, por exemplo, eu quero fazer X coisa, só que Deus quer que eu faça Y coisa. Então, quando eu faço X coisa, não é vontade de Deus. Por isso que eu não recebo. Tem certeza? Sim. Palmas. Como que é teu nome? Melissa. Melissa. Vai lá, Melissa. Tem mais para perto? Fala aí. Pedir mal é quando a gente pede alguma coisa para Deus, mas não tenta saber o que Ele quer pra gente. E aí não recebe? Não. De jeito nenhum? Não sei. Tô brincando. Escolhe. Aí. Vamos lá, Matheus. Então, foi mal. Pedir mal, Se deixar ele pegar, ele já quer cantar. pedir mal, eu acho que quando pedimos pela carne, mas nós temos que ser guiados pelo Espírito. Então, por exemplo, quando Salomão pediu para Deus por sabedoria, Deus deu a ele, pois era um pedido que agradava a vontade de Deus. Não pediu por fama, não pediu por dinheiro, mas pediu por algo que agregasse ao reino de Deus. Então, quando pedimos mal, pedimos para nossos próprios interesses e o que a nossa carne deseja, e não o que o Espírito Santo de Deus e que Deus tem para a nossa vida. Então, eu acho que é basicamente isso. Já vai pregar. Palmas. Sabe que eu fico feliz? Eu fico feliz porque assim, ó. Glória a Deus porque vocês todos, todos que vieram aqui, inclusive até o Miguel falou, né? De Nínive, né? Quando Elias é mandado para Nínive, e Elias, ó. Jonas é mandado para Nínive, né? Ele não quer ir. E era a vontade de Deus. E Jonas até quer justificar para Deus porque que não quer ir para Nínive. Mas era a vontade de Deus que ele fosse. E ali ele desobedece à vontade de Deus. E como, né, o Miguel mesmo diz, uau, como foi? O peixe vem e engole. Não cumpriu a vontade de Deus, vai estar errado. É exatamente isso. Salmos 27, 4. Na verdade, assim, Lucas 11, 9. Pode abrir aí, Lucas 11, 9. Vai nos mostrar a mesma passagem. Mas eu gosto do... E aí que é importante. Poxa vida, mas eu já li lá de Mateus essa passagem. Por que eu vou ler de novo? Porque Mateus escreveu olhando como Mateus. E era revelado por Deus? Lógico. Por isso que Deus permitiu que ele tivesse na Bíblia. A visão dele tivesse na Bíblia. Mas Lucas também foi orientado por Deus para enxergar aquilo que Deus queria transmitir para a gente hoje. Por isso que ele também está na Bíblia. Vamos ver o que Lucas fala? Lucas, o médico, diz assim, ó, por isso digo, peçam e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai, a mesma coisa. Qual pai, no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra?
Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará, aí que é top, dará o Espírito Santo a quem pedir. Uau! Eu trouxe o bombom e eu ia fazer uma dinâmica. Mas, e aí eu orando ali, eu não fiquei confortável, porque eu ia chamar aqui, por isso que eu trouxe os bombons, né? Eu ia chamar aqui cada um, ia falar, o que você queria pedir para Deus? Né? E aí eu ia falar assim, ó, pode falar para a gente. Vamos, cada um aqui vai fazer um pedido. Mas eu não achei confortável fazer, né? Por isso que eu vim aqui, peguei uma parte, e aí eu ia pedir para que vocês falassem, mas eu achei que eu ia expor muito algumas pessoas. Aí Deus não permitiu que eu fizesse essa dinâmica, né? Por isso que eu distribuí o bombom de uma outra forma. Mas em Lucas dá uma resposta maravilhosa, porque se eu chamasse alguém aqui para mostrar aquilo que gostaria que ganhar de Deus, alguém ia pedir uma Ferrari? Ia. Tem gente que ia pedir uma Ferrari, né? Não precisa levantar a mão. Mas eu gostaria de uma Ferrari. De verdade, eu gostaria. E uma casa? Ah, eu queria uma casa para os meus pais. Meus pais não têm uma casa. E talvez alguém ia pedir assim, eu ia pedir pela cura dos olhos da Cibele. É o meu pedido primeiro, né? Senhor, cura a Cibele. Esse seria um dos meus pedidos. Mas também ia pedir para ser promovido na empresa. Alguns iam falar assim, que Deus me abençoe, porque eu estou passando por uma prova, nas provas da escola. Eu queria tirar uma nota porque eu estou precisando. Eu queria que também orar pelos meus parentes, pela salvação. Ia ter N pedidos. Todos eles seriam da vontade de Deus? Não sei. Por quê? Porque eu pedi mal de ter pedido para Deus curar os olhos da Cibele? Melhor do que uma Ferrari, melhor do que uma mansão, melhor do que a cura dos olhos da Cibele, porque tudo isso que nós pedimos aqui é perecível, é perecível. Mas Lucas, ele finaliza dizendo que quanto mais o Pai que está no céu, vamos voltar um pouquinho, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. O que Deus está falando? Qualquer um de nós que pedir a Deus em oração, o Espírito Santo de Deus, Ele não vai negar. Gente, quem é o Espírito Santo de Deus? É o próprio Deus. É o próprio Deus habitando em mim, dentro da minha cabeça, orientando os meus movimentos de buscar, para me fazer conhecer a porta certa para bater. Tiago não diz lá que você não recebe porque você pede mal, para esbanjar nos seus próprios deleites. Eu ficava pensando, meu Deus, mas o que é pedir bem? Pedir coisa boa, se eu sou mal? Eu sou doidão para ter uma Ferrari, é mal? É ruim pedir uma Ferrari? De verdade, eu não acho. Particularmente eu não acho, né? Eu não acho. E tem um monte de outras coisas também que eu não acho. Mas eu não tenho uma Ferrari. Eu não tenho uma Ferrari. Presta atenção no que eu vou te falar. Maior do que uma Ferrari,
maior do que uma casa, maior do que qualquer desejo que exista dentro do teu coração, é Deus. É Deus. Aí Lucas fala assim para nós, através da mensagem que Deus entregou para ele. Vocês, nós, que somos maus, temos maus pensamentos. A gente quer dar coisa boa para aquele que a gente ama. Vocês não são pais, né? Eu sou. Mas eu falo assim, ó, qualquer um de vocês que quiser agradar alguém, um bom presente, entregar, vocês vão fazer o possível para entregar um bom presente. Está chegando os dias das mães, né? Você vai dar um bom presente para sua mãe. Ele falou assim, vocês entregam coisa boa, agora imagine Deus, que se você pedir o Espírito Santo dentro de você, Ele não vai entregar? Ele vai entregar. Somente com a presença do Espírito Santo de Deus é que você vai conseguir fazer essa palavra se tornar viva na sua vida. Porque aí sim, se concretiza como todo mundo que veio aqui falou a mesma coisa, perceberam? Quando eu não estiver de acordo com a palavra de Deus, quando eu não estiver de acordo com a vontade de Deus, quando for para esbanjar nos meus próprios deleites, tudo isso a Bíblia diz. Como que eu não vou errar naquilo que eu pedi para Deus? Quando tiver o próprio Deus dentro da minha vida. Quando o Espírito Santo estiver na minha vida, qual vai ser a minha primeira oração? Senhor, me enche da presença do Espírito Santo de Deus. Coloca em todos os lugares do meu ser a presença do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus vai estar em mim, porque eu pedi. Só uma vez, ele estava ensinando sobre oração. Mateus estava escutando no Sermão do Monte a passagem que Jesus estava ensinando como orar. Nesse momento, Jesus estava falando assim, ó, portanto, orareis assim, aí fala do Pai Nosso, aí depois ele dá uma chamadinha de atenção, e aí depois ele cai aqui no 7 e fala assim, ó, quando pedir, vai ser dado a você. Ele está ensinando a você fazer isso. E aí Mateus parece que fez não sei se eu posso falar isso, mas vou falar, depois eu peço perdão. Parece que ele sacaneou a gente, né? Não colocou no finalzinho qual que era a chave para abrir a porta. Mas aí Lucas fala assim, Mateus, segura a onda que eu vou colocar lá no meu. Lucas fala assim, aquele que pedir o Espírito Santo de Deus, pedir a presença de Deus. A gente só acerta, a gente só recebe, a gente só permanece, a gente só tem a atitude correta e a gente só enxerga a porta certa quando a presença de Deus está dentro da nossa vida. Gente, quem tem mais de 20 anos aqui, levanta a mão. Tá. Quem tem menos de 18 anos, levanta a mão. Uau! Levanta a mão grande, assim, alto, alto, alto. O pessoal da frente olha para trás. Não, segura a onda, fica todo mundo com a mão levantada. Gente, todos vocês, pode abaixar, todos vocês têm menos de 18 anos. Se vocês entenderem hoje aquilo que a palavra de Deus está dizendo para você, chega na tua casa. A Bíblia diz assim, que qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Meu, não se perde para orar, não. Ora a Bíblia. Fala assim, Deus, coloca aqui, ó, dentro do meu coração, para eu te amar todo momento, sobre todas as coisas. Coloca no meu coração. É isso que eu estou te pedindo, Deus. Aquilo que o Senhor falou para eu fazer. Concordância com a palavra. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Você vai começar a amar a Deus de uma maneira tremenda. O Espírito Santo vai estar em você,
dentro de você, na sua mente, controlando o teu desejo, controlando os teus olhos. Quando eu quiser pecar, não vou pecar, sabe por quê? Não tem coisa mais gostosa. Pecado é bom ou é ruim? Depende. Pecado é gostoso ou é ruim? É ruim, tá? É ruim. Pecado é ruim. Porque ele separa a gente de Deus. Espiritual. Material também. Mas por que a gente peca? Porque é gostosinho. É legal. É legal pecar. É top pecar. É gostosinho pecar. Uma mentirinha. Uma fofoquinha. Ah, fofoquinha é top. Uau. Eu ia falar assim, quem já fez fofoca hoje? Mas eu não vou fazer. Meu, não tem coisa mais gostosa do que fazer fofoca. É muito bom. Ainda mais daquela pessoa que você não gosta. É show de bola. Ei, você viu? Meu, se liga olha a camisa do Tuda. Meu, quem ele está pensando que é? O vagalume laranja? Meu, e a barriga dele quando ele está de lado, na filmagem? Olha como aparecia. Uau, caramba. Aí ele veio se exibir, um tênis novo. Ah, meu, muito brega. Gostaram? Um cara tem 52 anos e acha que é fazendo gracinha de moleque, de adolescente. Não precisa mais fazer fofoca, né? Já acabei comigo mesmo, né? É top falar mal de quem você não gosta. Mas se você estiver cheio da presença de Deus, fica tranquilo. Porque se você vê o Tuda, barrigudo, você vai falar assim, Deus, tem misericórdia daquele corpo feio do Tuda. Ah, Deus, incentiva ele para a academia, faz ele parar de comer chocolate, porque pela barriga ele está comendo muito chocolate. Parece que a Páscoa não acabou para ele, Deus. Tira toda a promoção de ovo de Páscoa. Ah, meu Deus da glória. Mostra para ele ser fininho, que nem a Cibele, Deus. Porque eu acabo comendo os doces da Cibele. Eu vou orar por aquele que precisa. Eu vou orar até pelo cabelo daquela menina que eu não gosto. Ai, Deus, eu queria mesmo que ela permanecesse com aquele cabelinho feio dela, sabe? É feio. Mas aí, quando a gente está cheio da presença de Deus, a gente fala assim, Senhor, não sei porquê, mas eu já estou até amando aquela menina chata. E nem estou achando ela mais chata. Pode ficar tranquila, essa daí é a presença de Deus invadindo a sua vida. Você vai orar aquilo que Deus quer que você ore. Você vai enxergar aquilo que Deus te mostra, né? Aquilo que você quer pensar, porque o pecado corrompe. Aí essa palavra aqui ela vai ser verdadeira 100%, porque eu vou pedir não para mim mesmo. E quando eu pedir para mim mesmo é porque Deus falou assim, ó, vai, ora. Aí por que eu tenho que orar? Já pararam para... Eu fazia essa pergunta, só parênteses. Por que eu tenho que orar? A Bíblia diz que Deus já conhece a minha fala antes que eu pronunciasse. Ué, eu vou estar falando para Deus aquilo que Ele já sabe? Para que orar? Eu oro porque eu vou falar, eu vou saber, Deus já sabe, que aquilo que eu orei em concordância com Deus, Ele me respondeu. Isso vai me encher de fé. Entender que Deus está na minha vida. Por isso eu oro. Aí eu vou orar. E aí eu vou buscar orientado por Deus. E aí não vai ter erro. Não vai ter erro. Pode até ter dificuldade. Pode até ter dificuldade. Uma vez eu estava andando de bicicleta. Viu, Miguel? Você que gosta de bicicleta? Não faça isso que eu fiz. A não ser que Deus esteja na frente. Não é para fazer. Eu estava de bicicleta e tinha sido uma bênção. Eu tinha recebido um dinheiro e a gente estava procurando o nosso primeiro carro. E eu de bicicleta. E aí eu passando e eu comecei a olhar
numa concessionária e tinha uns carros bonitos. Quando eu olhei na minha frente, um menino com um revólver desce e me dá a bicicleta. A bicicleta não era minha, era do meu irmão. Aí eu pensei, meu Deus, e já com medo, né? Tremendo. E aí eu desci, mas sabe aquele negócio que você nem entende o que está acontecendo? Desci da bicicleta e eu falei, não. Falei, que não, o quê? Me dá a carteira. Eu falei assim, ah, não, a carteira não. Aí já deu uma passada para trás, né? Soltei a bicicleta. Mas quando ele foi levando, eu falei assim, meu Deus, ele está levando a bicicleta. Não pode ser. E ainda é do meu irmão, ainda vou ter que pagar. Não pode ser. Eu falei assim, não, você não vai levar a bicicleta. Aí ele já saiu arrastando para o meio da rua. Quem conhece o Martins Francisco, ali no Parque das Nações, ali. Então, depois tem um bombeiro ali, aí o pessoal pegar ali e descer, era naquela ruinha ali. Aí eu falei assim, você não vai levar. Aí ele saiu arrastando a bicicleta, aí ele levantou o revólver assim e deu um tiro para cima. Aí pensa num cara macho. Só aqui, ó, vai, debaixo do carro. Já eu falei, meu Deus. Aí eu só dei uma levantadinha na cabeça assim, você não vai levar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A minha fé só foi até aqui. Aí eu, vai que... Ele pegou a bicicleta, ele arregalou o olho, estatalou, aí foi colocando a bicicleta no chão como se colocasse uma criança. Ele podia só ter jogado a bicicleta. Aí ele colocou a bicicleta bem devagarinho, já era uma descida. Se ele monta naquela bicicleta ali, nem polícia pegava ele, porque era só descida até lá embaixo, até no final, e é grande ali. Colocou a bicicleta no chão, olhando para mim, e saiu assim, para trás, virou, saiu correndo. Glória a Deus. Cada um vai ter a sua experiência com Deus. Eu tenho certeza que você vai colocar a sua mão sobre um enfermo e ele vai ser curado, se tiver na vontade de Deus. Se o Espírito Santo estiver guiando você, você vai ganhar uma Ferrari, ou vai comprar uma casa, ou vai enxergar uma salvação na sua família, quando você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Quando isso pode acontecer? Agora. Agora. A gente pode fazer 2 orações. E você sentado aí, sem problema nenhum. Só tem que fazer a oração. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda? Levanta a mão. Tem alguém que não aceitou Jesus? Ok, não tem problema. Mesmo que tenha, não tenha levantado a mão. Eu vou pedir que todo mundo abaixe a cabeça. E a gente vai fazer uma oração junto. Pedindo aquilo que a Bíblia diz para a gente pedir. Pedindo aquilo que Lucas ensinou a gente a pedir. A presença do Espírito Santo de Deus. Não importa o seu pecado. Se você entrou aqui e entende que a tua vida está complicada, você anda mentindo, pecando, assistindo pornografia, usando droga, falando mal de alguém, eu não sei, mas Deus sabe. Você começa a entregar isso diante de Deus, porque para chegar diante da presença de Deus, tem que ter arrependimento. Eu queria que você orasse pedindo perdão das suas falhas e dos teus pecados. Não só daqueles que você cometeu, mas daquilo que era para você ter feito e não fez. Era para você ter agido e não agiu. Você foi omisso. Era para ter entregado e você não entregou. Foi como Jonas, era para ele ter feito aquela viagem até Nínive, e ele não quis ir. Mas quando eu me arrependo, e entro diante da presença de Deus, e oro, e entrego, existe sobre a minha vida a concordância da palavra de Deus, o perdão sobre aquele que se arrepende. E arrependimento não é remorso, arrependimento é deixar para trás, é não fazer. Mas, puxa Deus, é tão difícil deixar de fazer aquilo que eu tenho feito de errado. Agora é o momento de pedir, Deus entra na minha vida, Senhor. Pai, Espírito Santo de Deus,
A palavra de Deus que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e entra na nossa vida e faz uma divisão, Pai, diz que aquilo que eu pedi, que é o meu desejo, que é aquilo que eu quero, aquilo que eu buscar, ó Deus, aquilo que, ó Deus da glória, eu tiver em atitudes com bons hábitos, ó Pai, eu vou encontrar a porta, e essa porta vai se abrir quando eu bater, Senhor. Só vai ser verdade quando a Tua presença estiver em mim. Senhor, que a presença do Teu Santo Espírito entre na minha vida, entre na vida de cada adolescente aqui, ó Deus. Pai, enche a vida de cada adolescente. Pai, estende a Tua misericórdia sobre a vida das nossas famílias, ó Deus. Enche, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, Pai, a mãe, os irmãos, as irmãs de cada adolescente que está aqui, ó Deus. Pai, vai visitando na casa, Senhor, os avós, os tios, os primos, as primas, ó Pai, todos os familiares, ó Deus da glória. Pai, coloca a Tua presença na vida de cada um deles, Pai. Nós estamos orando em concordância com a Tua palavra, Senhor. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que nos encha da Tua presença, com a presença do Teu Santo Espírito, ó Deus, e não somos egoístas, ó Pai. Nós oramos sobre as nossas famílias, ó Deus da glória, e pedimos que o Senhor encha cada um com a Tua presença, Senhor, com a Tua luz, ó Deus da glória, mostrando o pecado, mostrando o caminho escuro, mostrando tudo aquilo que tem desvirtuado a vida deles, ó Pai, e o arrependimento tome cada vida, Senhor, para se prostrar diante da Tua presença e reconhecer que o Senhor é Deus. Nós oramos isto em nome de Jesus, amém, amém? Palmas para Jesus. Agora só para encerrar, pode vir, grupo. Como eu tinha bombons para entregar, tem mais 5 aqui. Eu vou jogar, beleza? De costa. Mateus, vem ajudar eu aqui. É? Você não é Mateus? É. Você pega um já. Um é esse. Você escolhe um e 4 você. Oh, desculpa. 4 você vira de costa aqui, mas joga forte. Joga forte do jeito que você quiser. Vai mais para trás lá, vai mais. Aí. Joga. Não, joga forte. Forte. Agora vira de frente e joga lá no fundo. Aí. Mais um. Aê!